Olá! Estamos aqui na nossa live de hoje para falarmos sobre a indústria 5.0. Né? Sejam todos bem-vindos. Né? Nossa alegria é termos vocês aqui conosco. Já para iniciar, já vou fazer aquele pedido clássico aqui do YouTube, né? Já vai lá, já se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like bem legal, que isso ajuda bastante o nosso canal. E continua conosco, nos acompanhando semanalmente, sempre às sextas-feiras, estaremos colocando vídeos novos, hoje estaremos ao vivo, né, falando, sempre discutindo a questão da gestão, indústria 5.0, a evolução organizacional. Mais uma vez estou aqui com o professor Normando, somos parceiros de discussão e diálogo, né, em torno dessas temáticas, e nós vamos então dividir, né, nesse momento com todos vocês o nosso diálogo. Vamos falar um pouco sobre essa questão voltada à indústria 5.0, né? Vamos tentar pelo menos elucidar alguns pontos que estejam abertos, que não esteja muito claro, para a gente então ter uma ideia mais tranquila, né, do que seja realmente a indústria 5.0 com a sua proposta. Como é que isso aconteceu até hoje, esse ponto nós chegamos então, mas eu vou passar para o professor Normando para ele falar bem direitinho, que ele vai explicar e para vocês bem legal, e eu acredito que vai ser muito sucesso. Fala, Normando. Olá, professor Domingos, olá a todos que estão nos assistindo. Pessoal, quando a gente fala de indústria 5.0, uma das grandes questões que surgem, ao contrário do que se parece, é a mais básica. As pessoas perguntam, indústria 5.0, o que é isso? Né? Então, possivelmente, muitos de vocês que estão nos assistindo estão na mesma condição, se fazendo as mesmas perguntas. O que é a indústria 5.0? Para a gente entender, a gente tem que fazer um breve, muito breve mesmo, resgate histórico do que é essa indústria. Tá? Então, quando a gente fala de indústria 5.0, né, é a quinta etapa de uma revolução que começou e possivelmente nunca vai terminar. Ou se vai terminar, ainda vai demorar um bocado. Né? Tudo começa, né, lá no século XVIII, na primeira revolução industrial. Então, todos vocês ouviram falar de primeira revolução industrial na escola. Né? Se frisa muito a questão da primeira revolução industrial, né, que fala principalmente da implementação das máquinas a vapor. Esse é um dos principais adventos da primeira revolução industrial. Né? E essa revolução, ela vai trazer a mudança, né, de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Então, basicamente, como eu disse, nós estamos fazendo um recorte bem rápido, né? Brevíssimo. A primeira revolução industrial está ligada a isso, a implementação de máquinas a vapor, a saída do trabalho artesanal para o trabalho industrial. Né? E aí o tempo avança, no século XIX, né, até meados do século XX, com a descoberta do petróleo, motores de combustão interna, né, desenvolvidos por muitos engenheiros, muitos físicos, dá-se origem à segunda revolução industrial. Então perceba que os avanços tecnológicos, né, fundamentados no tripé ciência, tecnologia e sociedade, é que vão dando rumo às revoluções. Então a segunda revolução está no século XIX, principalmente, né, com a utilização do petróleo e a utilização, a invenção dos motores de combustão interna. E aí vem os automóveis, as locomotivas e outros meios de transporte. A terceira revolução, né, ela já tem um espaço de tempo mais curto do que entre a primeira e a segunda. Entre a segunda e a terceira, ela acontece ainda no final do século XIX, começo do século XX, até ali meados da Segunda Guerra, né, quando nós temos aí biotecnologia. É uma frase que já foi verso de música, né, que toda guerra sempre avança a tecnologia. E a Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra, elas ajudaram muito nesse avanço de tecnologia, logística, biotecnologia, e aí a gente tem os primeiros vislumbres mais efetivos do que se chama globalização. Então o mundo começa a ficar mais curto, mais estreito entre as pessoas.
Então, essas são as 3 revoluções industriais iniciais. E aí nós temos a 4ª revolução industrial, né? Ela já vem no século XXI, basicamente, com a digitalização das coisas. Então, nós começamos a ter o poder da internet, a digitalização de vários serviços e várias tarefas, e aí, com isso, surge uma série de questões como, por exemplo, a máquina vai começar a ganhar tanta importância que ela vai se virar contra o homem. E aí surgem livros, filmes, e uma discussão muito ampla em cima disso, né? Isso vai além dos filmes, isso vai em discussões teóricas muito intensas sobre até que ponto as máquinas vão nos governar, um apocalipse dominado pelas máquinas, e em 2015, 2017, né, a partir do Japão, surge uma discussão bem mais interessante, que aí se chama de 5ª Revolução Industrial, ou Indústria 5.0. É um panorama cooperativo entre homem e máquina. A inteligência artificial, o Big Data e outras tecnologias modernas, elas não vão fazer com que a máquina subjugue o homem, mas vão trabalhar em conjunto com o homem. Então, toda a nossa discussão hoje é para levar para você, que ainda tinha essa ideia de que, de repente, a máquina pode um dia vir a subjugar o homem, de que a discussão que surge no Japão, principalmente a partir de 2017, é de que não, que a gente pode ficar tranquilo, que a gente precisa utilizar tudo que a máquina propõe, com a tecnologia que a gente vem desenvolvendo com inteligência artificial, como eu disse já, Big Data, aprendizagem de máquina, para que ela possa promover atividades que para nós são praticamente proibitivas com o nosso nível cognitivo de hoje. Tá? Então, é isso que a gente vem discutir. Então, essa é a nossa temática hoje, certo? De que a máquina não é alguém ou algo que vai competir conosco. Ela está aí para cooperar conosco. Ela está aí para fazer com que atividades que antes nós não tínhamos condições de executar, nós possamos executar. É isso que vai acontecer. E aí nós norteamos toda a nossa discussão em cima dessa pauta. Isso. Lembrando, Normando, que houve aquele advento, né, lá em 1962, mais ou menos, na década de 60, precisamente, né? Ficar mais tranquilo para nós. Foi quando o Gordon Moore, na verdade, né, ele declarou, né, que o futuro das organizações seria sua gestão por meio da tecnologia, né, que a tecnologia ali ia avançar e entrar no ambiente organizacional, que ficou conhecido até pela lei de Moore. E aí se viu algumas empresas que fez essa leitura, entenderam, né, a lei de Moore, a coisa foi colocada como lei, parcialmente vivida, e tiveram prosperidade, prosperaram, né, enquanto outras menosprezaram, inclusive, a lei de Moore, como indústrias mundiais, multinacionais, que dominavam o seu nicho de negócio, como foi o caso de Kodak, foi o caso da Blockbuster e tantas outras, e não fizeram essa leitura quando a indústria 4.0 já sinalizava em um futuro, e aí acabou que essas foram a bancarrota. E hoje que a gente vê como prosperidade são as empresas, né, são nutridas por essa questão da tecnologia, né, que absorve com tranquilidade a tecnologia no seu sistema de gestão. E aí nessa emblemática toda surgem as famosas startups, né? São as empresas movidas por tecnologia, empresa com uma estrutura física tão pequena, mas com um alcance muito amplo e com uma propensão de geração de riqueza muito alta, e é uma realidade. Autores americanos fizeram essa leitura, até publicaram livros que a gente até indica para vocês, né, os livros do Salim Ismail, quando ele fala das organizações exponenciais, né, que é um alcance de um público massivo por meio da tecnologia. Né? O Peter Diamandis também vem corroborando com isso. Ele publicou o livro Abundância. Ele fala: o futuro é melhor do que você imagina. E é o que a gente vê hoje,
que a tecnologia está ajudando bastante na gestão das organizações. Não dá para a gente menosprezar ou colocar de lado essa realidade, porque ela é vital e ela faz parte da sobrevivência. Então, essas leituras desses homens clássicos agora do momento, né, é importante a gente estar tendo essa leitura para entender como nós estamos, o que foi a indústria 4.0, quando o Klaus Schwab falou lá no evento do Fórum Mundial em 2014, anunciando que ele foi criticado. Até hoje alguém ainda o critica, mas o que ele falou é uma realidade que a gente vive. E aí ficou aquele pavor, né? A máquina vai substituir o homem, como é que vai trabalhar, então ficou com medo, e foi aquela corrida louca para a aquisição de conhecimento tecnológico, claro, isso foi também um fator positivo, né? O conhecimento. E a gente observa que essa realidade da indústria 4.0, ela chegou no ponto que ela já não dava conta das necessidades ambientais e sociais, inclusive, né? Também econômicas, por questão de sobrevivência. A imposição da sociedade, as organizações em defesa do meio ambiente, as questões voltadas aos recursos naturais, a economia verde, né? Essas questões todas voltadas ao meio ambiente, foram colocadas, né, na discussão das organizações e surge essa questão dessa preocupação, né, de produzir o meio ambiente, e aí onde entra então a questão da indústria 5.0, né? Esse respeito, essa atenção às questões do meio ambiente, onde as indústrias precisam, né, repensar, reduzir, reciclar, reutilizar, praticar aqueles 4R da sustentabilidade, colocar dentro do seu sistema de gestão mecanismos de desenvolvimento limpo, mas isso não pode ser feito apenas pelas máquinas da ideia da indústria 4.0. Então surge a 5.0, trazendo a automação da 4.0, agora com viés, né, da 5.0, que é viés cognitivo, que só o cognitivo humano é capaz de formular questões que levem em consideração as questões ambientais, né? Ou seja, é a união da eficiência com a produtividade, resultando em melhoria, né, do panorama organizacional, elevação da competitividade, como também preservação do meio ambiente, e colocando em uma harmonia esses dois pontos, que é o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Como que as organizações elas vão se desenvolver, garantindo sua prosperidade dentro de um período de tempo, e ela leva em consideração também as questões futuras, né, garantir sobrevivência para as próximas gerações. Então, ela promover esse desenvolvimento sustentável em relação a ela e a sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Então, vamos dizer assim, o bojo central das discussões e da realidade da indústria 5.0. Produtividade e respeito ao meio ambiente em termos de sustentabilidade. É isso, Namara. Agora, a gente vai centrar as nossas discussões. Perceba que a gente já falou o que é, qual é o contexto da revolução, né, da quinta revolução industrial, da indústria 5.0, como você prefira. E agora vem, onde é que você está inserido nessa questão? Porque, veja, várias obras, e aí uma das principais que eu vou citar é uma obra conhecidíssima, que é a Sapiens, do Harari, tá nas nossas referências aí, depois a gente vai deixar tudo referenciado. O seguinte, o que vai acontecer? Como todas as revoluções que aconteceram anteriormente, essa não é a exceção. Algumas profissões surgem e algumas profissões desaparecem. Então, se há algo que a máquina possa fazer, ela vai fazer. E se você ficar preso nesse contexto, você fatalmente vai ficar desempregado ou conseguir, no máximo, um subemprego. Isso não é fala minha. Você pode consultar, e aí eu estou referenciando uma delas, que é Sapiens, uma das obras do Harari, onde qualquer historiador, qualquer pesquisador, ele vai colocar de maneira muito enfática. Se você não acompanhar a tecnologia, você está fadado a ficar desempregado. E a sociedade, de forma geral, com o avanço da tecnologia, com a máquina fazendo o trabalho de muita gente, nós vamos ter grandes campos, né, com a quantidade pequena de pessoas altamente qualificadas. E aí a palavra-chave aqui realmente é qualificação. E perceba, quando eu citei todas as revoluções, né, perceba que o espaço entre elas está ficando cada vez menor. O espaço,
o limite de tempo, a delimitação de tempo entre as revoluções está ficando cada vez menor. E aí vem a questão, onde é que você está posicionado nessa questão? Se você acha que a sua atividade não vai sumir tão cedo, cuidado, porque a sua geração ela já acompanhou a queda de grandes indústrias, como o professor Domingos Salvo já citou. A própria Kodak, que eu acompanhei, aqueles filmes que o pessoal bate foto, tinha que revelar, não existe mais. Né? E você vai acompanhar a queda de outras empresas que vão tentar se manter dentro do mercado com a mesma estrutura e não vão conseguir. E aí cabe uma decisão sua. Eu quero permanecer da mesma forma ou eu quero me qualificar? Porque aí você tem dois cenários possíveis. Você pode, mas eu sou empregado. Você pode empreender internamente dentro da sua empresa propondo soluções tecnológicas. Exatamente. E você pode empreender externamente, abrindo uma iniciativa nova, propondo uma solução para um problema que a máquina pode resolver e que você vai estar à frente dessa solução. É nesse sentido que nós estamos trabalhando hoje. É nesse sentido que nós discutimos muito hoje. Então, dentro de inteligência artificial, dentro de construção de agentes inteligentes, as pessoas vêm pesquisando muito para ver o que essas tecnologias vão poder fazer ainda mais que o homem faz ou que ele faz de forma não tão eficaz. Então, uma das grandes discussões que eu particularmente estou inserido é a questão de agentes inteligentes, chatbots. A cada dia se questiona, todo dia tem gente pesquisando. A hora que você está assistindo esse vídeo, a essa live, tem gente pesquisando pesado sobre o que eu posso fazer para que o meu chatbot resolva questões que um ser humano estaria resolvendo. Uma conversa inteligente com o usuário. Ou para uma venda, ou para um serviço de perguntas e respostas de uma empresa, as FAQ, né, de uma empresa. O que o meu chatbot pode fazer? Vamos inserir na grande maioria dos cursos que nós oferecemos essa questão dos tratamentos de dados. Para que você possa aprender a tratar dados, porque qualquer profissional vai precisar aprender a tratar dados. Seja o professor, o médico, o dentista, o engenheiro, para que ele possa trabalhar de forma mais eficaz. E se você está fora desse cenário, repense. Comece a entender como é que esse cenário funciona. Porque senão, muito em breve, você vai estar fora do mercado, como aconteceu em todas as outras revoluções. Aqui não vai nenhuma discussão apocalíptica. É uma discussão prática. A telefonista ficou sem emprego. Os operadores de call center estão ficando sem emprego. É uma das primeiras profissões que estão na lista para desaparecer daqui a pouco tempo. Então, qual é a sua profissão? Você quer continuar no mercado de trabalho? Então, a qualificação é necessária, não é, professor? Sim. A gente, retomando, né, Normando aqui a sua fala, a gente observa quando ele falou sobre a questão de dados, né? Estamos na era dos dados. Né? Análise de dados. Hoje, as tomadas de decisões organizacionais são baseadas em fatos e dados. Isso nos remete, né, a colocar na nossa discussão aqui a importância do conhecimento do profissional acerca de análise de dados, tratamento de dados, né? Como que ele trabalha com esses dados confiáveis, claro, né? Para substanciar as tomadas de decisões gerenciais, para que sejam tomadas decisões com qualidade. Né? Sabemos que tudo em uma organização é por meio de uma decisão, né? As decisões tomadas que depois geram projetos, e os projetos levam a novos produtos, novos processos, e desde quando desenvolvido estrategicamente, eles tendem a contribuir com a competitividade do negócio, a competitividade organizacional. E a nossa discussão agora, nesse momento, ela sai dessa competitividade organizacional e repousa sobre a competitividade profissional. Né? Então, assim, é importante saber o que é que eu estou lendo no momento, enquanto profissional voltado para as questões de desenvolvimento profissional, o que é que eu estou estudando, quais são meus planos para o futuro, o que é que eu estou formulando em termos de aquisição do conhecimento, se eu estou antenado com essa necessidade, essa emergência de um conhecimento plural, pluralizado, que hoje é o que se valoriza tanto na academia como na organização. É que o profissional ele tem um conhecimento plural, né? Como colocou um autor brasileiro, o
Salib Neto, né? Ou seja, o profissional ele bebe várias fontes e ele canaliza tudo aquilo para o ponto que ele é bom. Se você é um gestor, né? Você vai lá e estuda filosofia, estuda sociologia, física quântica, física nuclear e vai trazendo aqueles assuntos, aquelas teorias, aquelas bases de conhecimento para aquilo que você é bom. No caso, como gestão, dentro da gestão das organizações. E aqui nós pensamos já nesse sentido, nós já formulamos os nossos cursos, né, de pós-graduação, já antenado para isso, inclusive, já olhando para essa nova realidade, né, onde as grades, né, o conjunto das 20 disciplinas, eles estão distribuídos de uma forma multiprofissional, ou seja, interdisciplinar, vamos dizer assim, né? E não esquecendo de colocar aqueles módulos que são essenciais, que fazem referência às questões da indústria 5.0, né? Que é o bojo da nossa discussão aqui, que são aquelas voltadas para o meio ambiente, mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Economia verde, ecoindústria, ecoprodutividade, essas coisas voltadas para a indústria 5.0 e respeito ao meio ambiente, né? Dentro de um conceito de sustentabilidade. Como também nós tivemos o cuidado, né, de incluir também para os nossos alunos, nossos cursos, o módulo, que na verdade é um curso que ele vem, é um curso dentro de outro curso. Olha que coisa interessante, né? Tem um curso maior, né, uma pós-graduação, bem estruturada lá com os seus 20 módulos, aí tem um outro curso que entra dentro da pós-graduação, com outro certificado, e a coisa vai se reforçando, que é o de especialista em análise de dados. Então, o nosso objetivo é contribuir com essa nova realidade, né, das organizações, ajudar os nossos alunos a se projetarem diante desse novo cenário, né, e então dar uma contribuição mais efetiva, uma contribuição que realmente seja condizente com as necessidades organizacionais em termos de eficiência e produtividade. Comungar esses dois universos e assim contribuir com a competitividade das organizações. Não é isso, Normando? Então, veja, dentro desse contexto inteiro, né, o nosso papel, e aí nós estamos colocando aqui quase que como missão social mesmo, colocar você para entender o que é essa indústria e colocar você dentro dela como agente transformador. Porque a partir do momento em que eu insiro o conceito de indústria 5.0, que eu entendo que as máquinas elas estão de fato para contribuir com o nosso trabalho, entra o meu papel como ser humano. Então, assim, o que eu vou fazer com toda essa informação? Onde é que a minha empresa, em que nível a minha empresa, e quando eu estou falando minha empresa, seja ela minha empresa ou seja ela a empresa no qual eu trabalho. Independentemente do fato de ser pública, de ser privada, né? Quando nós atendemos empresas, sejam elas públicas, privadas, a questão sempre é a mesma. Como é que eu vou levar esse conhecimento para dentro da minha empresa? Tá? Então, no momento em que você está assistindo esse vídeo, nós estamos numa grande discussão, que nós estamos chamando de mês da indústria 5.0, que faz parte do aniversário de 3 anos da Juno Consultoria, né? E nós estamos colocando 10 cursos, que você pode fazer gratuitamente até o último dia do mês de agosto. E todos eles centrados, que trazem conceitos ligados a essas inovações da indústria 5.0. Então, assim, você é da empresa pública, é da empresa privada, você é um funcionário, você é um empreendedor, não importa. O conhecimento que você vai adquirir e que você precisa adquirir sobre essa indústria vai levar você para um outro patamar. Desde elaborar projetos, porque veja, eu estou lá no meu setor, eu sou funcionário de um determinado setor da empresa, ou eu sou um médico, ou eu sou um professor, e quero colocar isso em pauta na minha empresa. Né? Que conhecimentos eu preciso ter? Que projeto eu preciso apresentar? Qual é o projeto que eu preciso criar? Tá? Então essa é uma das grandes questões que as pessoas nos trazem. Sejam elas pessoas físicas que desejam empreender, sejam elas pessoas jurídicas que estão necessitando de consultoria.
Né? Então, então, primeiro precisamos elaborar um projeto. Então, temos cursos ensinando a elaborar um projeto, e um projeto muito bem detalhado. A partir do projeto elaborado, você vai implementar todo o seu conhecimento para transformar a visão daquela empresa numa indústria 5.0. Porque, escute, isso não sou eu quem está falando, mais uma vez, são literaturas, são pesquisadores do assunto. Haverá uma grande leva de desempregados daqui a pouco tempo. Se você não acredita em mim, não precisa acreditar. Vá à literatura. Vá procurar livros que vão colocar essa discussão para você. Livros como O Propósito do Século XXI, livros como Sapiens, Homo Deus, do Harari e outros. Eu vou colocar todos aqui embaixo daqui a pouco para que você tenha essa referência. Então haverá levas de pessoas desempregadas por um fato muito simples: não vão dominar a tecnologia. E quando a gente fala dominar, não é simplesmente saber operar, não. Não é simplesmente abrir uma rede social, abrir um e-mail. Não, é pensar em como aquela tecnologia vai ser implementada para que a minha empresa possa otimizar as suas tarefas. Tá? Então, assim, como é que minha empresa vai dialogar com os colaboradores de forma mais efetiva? Como é que ela vai produzir, vai entregar? Observe o que aconteceu durante o período da pandemia, por exemplo, com restaurantes. Ela otimizou algo que estava já acontecendo. Os serviços de delivery, de agentes inteligentes para poder atender os clientes, ou pelo WhatsApp, ou por um site próprio, ou por um aplicativo próprio, eles foram criados às centenas. Aqueles que não se adaptaram saíram do mercado em sua grande maioria. E aqueles que conseguiram permanecer, que implementaram essa tecnologia de forma mais efetiva, eles estão no mercado e estão começando a ganhar corpo porque fizeram isso muito bem. Então, se a sua empresa, se você não estiver dentro desse mercado e compreender como ele funciona, você é um dos sérios candidatos a ficar fora da indústria daqui a pouco tempo. A nossa geração está vendo surgirem tecnologias de forma muito rápida e muito efetiva. Inteligência artificial está crescendo numa velocidade gigantesca. Desde criação de próteses, por exemplo, próteses inteligentes, onde eu consigo controlar com o impulso cerebral, o sujeito perdeu o braço ou a mão. Então ele coloca lá uma prótese, e essa prótese, ela não é uma mera prótese para colocar no lugar da mão e ficar ali algo estático. Ela responde a estímulos. Isso é avanço. E a indústria, as universidades, elas estão pesquisando para criar, ainda tem algumas falhas nesse sistema, mas estão o tempo todo pesquisando para otimizar isso ainda mais. Existem ainda algumas limitações. Tá? Agentes inteligentes eu já citei. A questão da mineração de dados hoje é algo que está em todas as áreas. Então, os dados, toda a indústria está discutindo isso. Os dados são um novo petróleo. Então, você sabe trabalhar com os dados que a sua empresa recebe? Quantos dados ela recebe todo dia? Como é que você está utilizando isso para otimizar o negócio? Então, tudo isso nós tratamos nos nossos cursos. Como é que você vai trabalhar de forma a fazer com que a sua empresa entre nesse novo cenário, não é, professor? Sim. Uma fala bem importante do professor Normando aqui, essas questões voltadas à questão do conhecimento. Não podemos mais, assim, relegar essa realidade. Não, daqui a uns anos eu vou voltar a estudar, eu vou ler alguma coisa aqui, depois eu leio alguma voltado para essas realidades que estão sendo faladas pelos professores e tal. É uma emergência, né? E assim, o nosso papel aqui, a gente está discutindo, né? Para nós também é importante a participação de vocês, então eu já peço que vocês coloquem aqui abaixo, né, sugestões de discussões, qual é a necessidade de um conhecimento acerca dessas temáticas, que a gente vai ver então a possibilidade de estarmos então fechando esse gap de conhecimento. E assim, convido vocês a estar sempre participando, né, das nossas lives, sempre às sextas-feiras, estaremos aqui ao 12:30.
Visite também o nosso site lá, o junoeducaçãocorporativa.com.br. Lá nós temos, nós ofertamos o mundo de conhecimento para vocês. Desfrutem dos cursos que a gente coloca gratuito esse mês mesmo de agosto. Estamos colocando 10 cursos gratuitos, cursos introdutórios, para você já começar então a dar os primeiros passos nesse caminho da gestão e da tecnologia juntos. Tem Excel, tem o White Belt, que é um curso muito desejado, né? É o primeiro passo da linha que nós chamamos do caminho dos belts, né? Que é o White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e o Master Black Belt, né? Tem na área de Power BI, gestão de processo, gestão de projeto, ou seja, é um conjunto de cursos que a gente coloca para já ir ajudando os nossos alunos, nossos seguidores, nossos ouvintes, já colocar os dois pés mesmo nesse caminho e começar então a caminhar firme sobre essa nova realidade. Lembrando que nós estamos falando de conhecimento, e o conhecimento é um caminho sem volta, né? Uma vez que você começa a caminhar, então agora é só seguir, né? Não há mais aquela realidade que se fala, eu me formei, eu estou formado. Eu não me formei, você não se formou, ninguém nunca mais vai se formar. Porque a velocidade das mudanças nas informações, dos panoramas, não permite que a gente sequer proclame esse verbo mais enquanto uma realidade pragmática. Mas nós vamos seguindo, agregando, né, ao nosso conhecimento, nos apropriando daquilo que realmente vai fazer a diferença. Então, o nosso convite é que você se permita fazer a diferença nessa nova nomenclatura, essa nova realidade da indústria 5.0. Né? E já colocamos aqui, né, pessoal, nossos agradecimentos a vocês que estão conosco, chegaram até aqui, né, nos acompanhando, e que retornem, coloquem as sugestões aqui para nós. Né? Pegou algo legal do que a gente está discutindo, uma visão, já vai lá, aplica lá no seu trabalho, mostra o resultado daquilo ali, de acordo com o conhecimento gerado. Se tem uma imagem, já vai lá e posta isso, né? Que o conhecimento só tem valor se ele for disseminado. Marca a gente também, @junoedcorporativa, @domingos.s.santos, lá no Instagram, coloca lá no LinkedIn, marca a gente, Juno Educação Corporativa. Isso vai dar visibilidade para aquilo que você está fazendo, o seu conhecimento sendo disseminado e a sua visão, a sua, vamos dizer assim, a sua face profissional sendo conhecida, né, dentro das redes sociais, LinkedIn e Instagram, que são duas redes sociais extremamente potentes. Né? Então, é importante a gente estar sempre atento a essas questões. Né, pessoal? Tem mais alguma coisa, Namara? E só me despedindo, agradecendo a atenção e dizendo o seguinte: a tecnologia é algo cooperativo. Tá? Então, ela não acontece de forma isolada. Você não cria um projeto de implementação na sua empresa de forma isolada. Tá? Isso é um projeto pensado em conjunto, é um projeto multidisciplinar. Então, insira dentro dessa discussão os seus colegas. Pessoal, olha, eu vi aqui essa discussão, vamos ver o que a gente pode... E leve essa discussão para os seus amigos também. Tá? E se precisar de algum suporte, de alguma ajuda, né, entre em contato com a gente, né, através do nosso site, junoeducaçãocorporativa.com.br, através das nossas redes sociais, que a gente está à disposição para contribuir com os seus projetos. Então, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e aguardamos vocês. Muito obrigado, gente.